bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E é uma alegria imensa escutarmos juntos a voz do Senhor. Ele nos direciona, Ele nos conduz pela Sua palavra. Estamos estudando o livro do Gênesis e vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê a graça do entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus para cada um de nós. Supliquemos juntos o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos para a gente dar prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. Então anota aí o texto que nós iremos hoje meditar. Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 16. Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 16. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. No tempo de seu reinado, Anrafel, rei de Senaar, Arioque, rei de Elazar, Cardolaomer, rei de Elã, e Tadal, rei de Goim, declararam guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semebé, rei de Sebuim, e contra o rei de Bela, que é Segó. Esses últimos se haviam concentrado no vale de Sidim, que agora é o Mar Morto. Durante 12 anos haviam servido a Codorlaomer, mas o 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Codorlaomer com os reis aliados e derrotou os Refaitas em Astarote, Carnaim, Zuzitas em Ram, os Emitas na planície de Cariataim e os Hurritas nos montes de Seir até El-Farã, junto ao deserto. Voltando, vieram em En-Mispat, que é Cádiz, e devastaram todo o território dos Amalecitas e dos amorreus que moravam em Azantomar. Saíram-lhes ao encontro os reis de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Bela, que é Segó. Puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomer, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Havia no vale de Sidim muitos poços de betume. Postos em fuga, os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles, enquanto os sobreviventes fugiram para a montanha. Os vencedores saquearam todos os bens e provisões de Sodoma e Gomorra e se retiraram. Levaram também consigo Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Um dos fugitivos foi informar a Abrão, o hebreu, que morava junto ao carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e Ané, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora sequestrado, mobilizou 318 escravos nascidos em sua casa e perseguiu os reis de Datã. Dividiu a tropa e caiu sobre eles de noite, ele com os seus escravos, derrotando-os e perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, seu parente Ló, com todos os bens, as mulheres e sua gente. Veja bem, é interessante nós percebermos aqui a vitória de Abraão. E perceber a vitória de Abrão, não é, tio de Ló, é perceber a vitória de Deus. Existe uma aliança. E a aliança de Deus com Abraão, ela traz sobre a vida dele todas as bênçãos. Abraão, quando saiu da sua terra, amando de Deus, não é, de Harã, ele saiu com todos os seus bens. Ele possuía muita riqueza, muitos rebanhos, muitos escravos, porque era uma prática daquela época. E ele foi se instalar na terra onde o próprio Deus o enviou. E ali instalado, ele também, com povos
que ele pôde fazer aliança, ele fez. Porém, Ló, né, com toda a sua ganância, quis morar lá para o lado de Sodoma e Gomorra, onde estava um vale, né, ali, o Vale do Jordão, muito rico em plantações. Ele ficou lá, isolado, sozinho, no meio daqueles reis pagãos, e ele acabou sendo capturado naquela guerra. E o que nós percebemos aqui nessa narrativa? Abraão pega 318 homens, que eram seus escravos desde o nascimento, e vai para o combate e vence. Para mostrar exatamente isso, quando Deus está do nosso lado, nós vencemos. Ainda que aquilo que aconteça na nossa vida não pareça ser vitória, não é? Ah, mas imagina, aquela pessoa foi vencida pelo câncer, mas a fé dela venceu. Ela permaneceu fiel com o nosso Senhor. Ela permaneceu fiel a Deus. Ali está a vitória. A vitória de Deus é que nós nos mantenhamos em fé, em qualquer circunstância que aconteça. Nós não estamos aqui pregando um evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade, ele está mais vinculado a Satanás, que promete a Jesus lá no deserto, né? na tentação, né, do deserto. Todos os reinos da terra, ou seja, bens, riquezas, poder, está mais vinculado a isso do que ao evangelho de Jesus Cristo, que Paulo vai dizer que nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Mas a vitória é a nossa fé. E São João ainda vai dizer, eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Abraão permanece na promessa, Abraão permanece na aliança, Abraão permanece na fidelidade a Deus. E é capaz de vencer para proteger o seu sobrinho, para retirar o seu sobrinho das garras daqueles que o saquearam, roubaram os seus rebanhos, roubaram até mesmo as suas mulheres e o levaram como escravo. Por quê? Abraão está debaixo da bênção de Deus. Ele é amigo de Deus. Ele tem aliança com Deus. Para nós vencermos os pecados, né, aqueles que querem nos escravizar, os vícios, aquilo que muitas vezes quer nos levar à derrota espiritual, nós precisamos manter a nossa aliança com Deus. Nós precisamos nos fortalecer na oração. Nós precisamos nos fortalecer na comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na vivência dos sacramentos, naquilo que a igreja tem como meio de salvação. Nós precisamos prevalecer no estado de graça. Abraão, ou Abrão, a gente sempre já coloca a letra a mais ali no nome de Abrão, né? Mas ainda Abrão, ainda não houve a mudança aqui do nome. Abrão permaneceu na aliança, na comunhão com Deus, e a bênção de Deus estava com ele. Eu imagino que o exército desses reis, que eram 5 aqui, eu imagino que era um grande exército, mas com 318 homens, para mostrar assim, quando nós estamos com Deus, ainda que nós sejamos poucos, é Deus que vence. Parece que o mundo está vencendo, o sistema do anticristo está vencendo, que os globalistas estão vencendo, que as ideias... Na hora que Deus estabelecer, tudo muda. E aquele pequeno resto, como eram só 12 apóstolos, né, depois na eleição de Matias, enfrentaram o Império Romano, enfrentaram a oposição dos judeus e levaram o evangelho a todo mundo. Quando o evangelho já estava estabelecido, vieram os bárbaros. Parecia que os bárbaros iriam vencer a igreja, e os bárbaros são vencidos pela fé. As cruzadas, nós vamos vendo aí, eu estou aqui citando até mesmo momentos de batalha mesmo, de guerra, para preservar a fé cristã. A aliança nos concede a vitória, a aliança com Deus, a fidelidade com Deus. E é exatamente isso que acontece. Abrão experimenta a vitória porque ele permanece na bênção, na aliança. Nós precisamos permanecer na bênção, nós precisamos permanecer na aliança com Deus. Você vai experimentar essa vitória. Mas eu queria te dizer, não pare na sua fraqueza, no seu pecado, no seu vício. Trate isso na presença de Deus. Lute com as forças espirituais. Você foi feito para
caminhar na vitória da fé. Então, eu tenho um vício da masturbação, eu tenho um vício da pornografia, o vício do adultério, o vício da mentira, eu tenho o vício da inveja, eu tenho o vício da tristeza, eu tenho o vício da gula. Trate isso espiritualmente, na fé. Somente com 318 homens, Abraão venceu um exército de 5 reinos. Então, vamos continuar fiéis a nosso Senhor e você vai vencer todos esses que se levantam aí na sua carne para tentar te derrotar e te levar para o fosso da ausência de Deus no inferno. Então é hora de combater. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? Devemos buscar a fidelidade a Deus a todo custo, permanecendo na aliança. Ele tem a vitória para cada um de nós. E essa vitória se conquista pela fé, pela perseverança e pela disposição de lutar até conquistar com a força de Deus a vitória. Chegou a hora de nos posicionarmos, ainda que tenhamos perdido algumas batalhas, o Senhor quer nos dar a vitória e a graça de recuperar tudo o que o inimigo tentou nos roubar. Se o inimigo tentou roubar a sua fé, Deus quer te devolver, mas você precisa se posicionar. Se o inimigo tentou roubar a sua família, Deus quer te devolver a sua família, a sua dignidade. É hora de nós nos unirmos a Deus e entender que existe uma aliança eterna, nova e eterna aliança, estabelecida para nos levar para o céu. Então é hora de posicionarmos na presença de Deus e saber que Ele tem para nós força, coragem e principalmente bênção para que nós superemos qualquer que sejam os inimigos que se levantam contra nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite contemplar essa vitória de Abraão diante daquele grande desafio que ele enfrentou para recuperar o seu sobrinho e todos os bens que ele tinha sido roubado. O Senhor nos coloca diante dessa batalha para mostrar que com poucos se vencem muitos quando se tem fé e quando se coloca o Senhor à frente. Muitos de nós estamos vivendo inúmeras batalhas e essa palavra motiva o nosso coração a confiar e a colocar o Senhor na frente da nossa batalha, a colocar os seus anjos, a intercessão dos santos e tudo aquilo que o Senhor nos dá como meio de salvação, para que nós vençamos as batalhas. Quantas batalhas interiores, quantos vícios nós muitas vezes estamos submetidos a eles como escravos. Quanta realidade, Senhor Deus, tem acontecido no nosso dia a dia, na nossa família. Mas o Senhor já é mais que vencedor. E é do seu lado que nós queremos permanecer, vivendo em estado de graça, crescendo na nossa vida interior, na nossa vida de oração, buscando os sacramentos, a fidelidade à sua palavra. Tudo isso nos dará, Senhor Deus, força e são armas para que a vitória do Senhor se estabeleça na nossa vida. Nós queremos hoje pedir uma graça especial. Nos dê a força, a coragem e a disposição de não desistir e de perseverar até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não desista. Peça forças para Deus para que você persevere até o fim. Essa luta vai ser vencida, mas é preciso que você busque vencê-la em estado de graça, espiritualmente preparado, cheio de força da graça de Deus. Mas é importante ser fiel à aliança, porque essa fidelidade à aliança traz bênção para a nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.